Fala galera, só na boa, só na paz, só na tranquilidade, Zad Neto aqui. E é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Estamos então no YouTube e no Facebook, Deezer e Spotify. E realmente é um prazer. Deixa aí o seu comentário, curta esse vídeo e manda aí pro seu amigo, que eu tenho certeza que o papo hoje vai ser muito legal. Porque hoje eu trago uma pessoa que a gente queria trazer há muito tempo, a agenda dele é bem complicada, é bem lotada, mas graças a Deus ele tirou um tempinho pra gente aí e está aqui nos estúdios do Zadcast. Eu tenho o prazer de trazer Dr. Gustavo Lenci Marques. Doutor, um prazer imenso ter você aqui com a gente. O prazer é meu, Neto. Já fazia tempo, né, que a gente tava marcando isso, teve problema, mas agora nas férias deu certo. Pô, maravilha, fico muito feliz. Você, pra gente, é uma referência no hospital. E vamos começar já teu programa dizendo que legal aquele cartaz que tá na frente do Hospital Marcelino Champagnat, que é aquilo? Americanizado, vamos dizer assim. Pois é, né, eu não sabia, né, que vinha o cartaz. Até o pessoal falou assim, até foi curioso a situação. Porque, lógico, a gente bateu a foto lá, é uma dos chefes de equipe ali e tal, que participam do hospital. Uhum. O pessoal acabou batendo as fotos, para divulgação de imprensa e tal. Aí um dia eu tava lá, um ex-aluno me manda uma mensagem, falou assim, ô professor, tô andando aqui na Silva Jardim, tá você no outdoor? No outdoorzão lá? Assim, eu não, cara. Não, é que eu passei rápido, tive a impressão que era você. Eu falei, não, você tá vendo coisa. Tá viajando. Porque eu não sabia de nada. E daqui a pouco começou a chegar as fotos dos outdoor. Caramba! Como é que pode? Pra você não foi um susto, assim? Como é que foi? Não, até foi tranquilo, né? Porque a gente não costuma ver isso, né? Nos hospitais, assim. Não sei, talvez seja ignorância minha. Ou não? É mais americanizado ou não? É americanizado, assim, lá o pessoal é bem mais agressivo até com o marketing de hospital, né? Eu lembro, assim, ali pega os médicos referência, bota pra mostrar talvez a cara de quem atende ali no hospital, para as pessoas conhecerem. Eu acho que foi meio que isso o interesse ali. Mas nos Estados Unidos, eu lembro que meu irmão, quando foi fazer o fellow dele lá, ele me contou que o primeiro susto que ele teve, ele chegou no Texas lá para acompanhar, ele estava indo para o hospital e ele via outdoor, assim, a nossa mortalidade por tal doença é tanto, a do hospital vizinho é tal. Meu tal, Deus! Que era desse jeito os outdoors. Tipo, assim. Empresa mesmo, né? Tratando como hospital empresa, né? Que também tem um lado importante. Doutor, tô muito feliz mesmo, prazer ter você aqui. Achou tranquilo nossos estúdios aí, maravilha, fico feliz. E vamos bater um papo hoje. Mas pro pessoal que não te conhece, quem é você, o que você faz da vida, o que você come? Hoje, sexta-feira no Globo Repórter, o que você faz, doutor? Vamos lá. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, né? Como o Neto já apresentou, eu sou médico, sou cardiologista, sou especialista em cardiologia e clínica médica, eu sou professor de duas universidades aqui em Curitiba, que é a PUC e a UFPR, né? Inclusive foi ali pelo Hospital Cajuru que eu conheci o Neto, e também sou doutor em medicina interna e o pessoal me conhece agora um pouco mais aí por causa do YouTube, né? Que em 2020 eu comecei um canal no YouTube e ele foi crescendo aí progressivamente, então a gente está aí com relativamente um crescimento bom. Então tem gente que me conhece daí também. Bacana, acho que a produção até deixou separado, tem aí? Vamos ver? Vamos ver, os caras deixaram ali separado ali. Aí, ó, tá aí, ó. Tá aí, isso aí. Caramba, que legal, hein? É a tua assinatura mesmo ali, ó. Não é mais ou menos. Minha letra é muito mais feia que isso aí. É uma assinatura fake isso aí. Mas tá ótimo, 44 mil inscritos ali. Isso. E um crescimento, 2 milhões de visualizações já, mais de 2 milhões, Ele tem um delayzinho ali em relação ao que a gente vê no YouTube Studio. Então a gente tá com 45 mil hoje e umas 2 milhões e 300 mil views. Caramba, cara, indo muito bem. Tá monetizado esse canal, doutor? Como é que tá? Tá monetizado. Por um ano ali praticamente o canal eu que bancava o canal, né? Mas hoje ele tá se pagando. Que legal. Tem os custos que eu tenho com o canal e o que eu recebo na monetização. Não tive patrocínio ainda no canal, se alguém quiser patrocinar, olha aí, avisa aí, mas em geral, pelo próprio AdSense ali, ele tá se pagando. Isso então, é maravilha. Anúncio é bacana, né? Paga ali muitos custos, a gente também, graças a Deus, monetizou e ajuda bastante, né? Sim. Mas pra você, eu acho que é muito mais expressivo, muito mais visualizações. É nichado o teu canal ou não? Nichado? Ele começou mais nichado, né? Eu comecei o canal no YouTube pensando o seguinte, eu vou criar um canal para eu ter aqui uma possibilidade de conversar com as pessoas em geral. Eu sempre gostei de YouTube, né? Eu assisto muitos canais aí desde lá de 2010. Eu sempre gostei, achei uma coisa legal você poder produzir o conteúdo que você quer e ele atingir um número de pessoas enormes, você democratizar isso, que antes era só na TV, né? Sempre gostei. Então, só que eu
não tinha o domínio técnico para fazer isso. Aí, um pouco antes ali da pandemia, eu resolvi que ia fazer sobre meus hobbies, não queria falar de medicina, não. E eu ia falar um pouco de investimento, outras coisas, e comecei a estudar como é que faria o canal. Só que aí estourou a pandemia. E nisso eu percebi que eu tinha um preconceito, até vamos dizer assim, em falar em medicina em redes sociais. Porque parecia que você ficava meio assim, beirando o marketing excessivo. Você Conheça eu aqui, eu faço tal coisa, vem aqui pra cá. Assim, e na pandemia, o que eu comecei a perceber? Que, na verdade, se quem quer falar sério de medicina não tivesse tomando esse espaço, você deixa esse espaço aí pra picaretagem, pra esse tipo de coisa. Então eu resolvi, não, vamos lá. Se você pegar os primeiros vídeos do canal, você vai ver que ele é muito mais assim... Eu também não tinha tanta habilidade de falar com a câmera e acabava fazendo umas análises quase que como aulas que eu dava na faculdade, que eu já estava acostumado. Então, análise de artigo científico. E com o passar do tempo, eu fui conseguindo chegar num equilíbrio entre, ao mesmo tempo, ter uma linguagem mais direcionada ao público geral, mas, ao mesmo tempo, manter o autoembasamento ali. Então, por exemplo, se a gente pegar o meu vídeo ali com o maior número de views, que é dos inibidores dos agonistas de LP1, que é o remédio que o pessoal está usando muito aí para perder peso e tal. O que eu fiz ali no vídeo? A gente traz a uma linguagem acessível esse remédio e explica bem certinho como ele funciona. Como é que ele atua no corpo, como é que ele foi descoberto, como é que ele atua no corpo, fala dos estudos que validaram ele, do que ele está testando. Então traz toda aquela informação, mas com uma linguagem acessível. Eu acho que aí nos últimos 8 meses, no último ano, eu consegui chegar nesse equilíbrio. E foi de fato onde o canal decolou, porque a gente está com 50 mil inscritos hoje, eu terminei ano passado com 15. Como é que pode? Então, realmente foi ali que eu acho que eu achei o... Começou em 2020, 2 anos ali praticamente de canal, mais ou menos, mas, pô, um crescimento muito bom, vamos dizer assim. Canais realmente que não tem essa expressividade tão grande. Não. Isso se dá também por o doutor conhecer muita gente? Por exemplo, o doutor dá aula em 2 faculdades. Hoje você é diretor do Marcelino ou não? Não. O doutor exerce o que ali no Marcelino Champagnat? Hospital Marcelino Champagnat. Eu fui coordenador adjunto do curso de medicina da PUC, né? Justamente no pior período, que foi ali na pandemia. Eu saí ano passado. Hoje eu sou coordenador da UTI cardíaca, né? E da linha de doença coronariana, né? O diretor do hospital é o Juliano. O Jarbas é o diretor técnico, mas eu não sou o diretor do hospital hoje, né? Entendi. Então, meu vínculo ali é assistencial e nas faculdades hoje eu dou aula. E acabo também dando bastante aula para fora, né? Então, assim, eu dou bastante aula em outras cidades. Então, você acaba fazendo aí uma rede de contato legal, às vezes, para essas coisas. Bacana. E desculpa a pergunta, doutor, mas não cansa muito? Você dá aula de medicina... a tua família é de médicos também ou não? Não? Menos mal, então, né? Que em casa, mais tranquilo. Não, minha esposa é médica, né? Puxa lá, vida. Então, já complica um pouco. Mas assim, você tem um canal voltado também à área da saúde. Não cansa muito? Não dá um burnout, às vezes, de vez em quando ou não? Cansa, de vez em quando cansa, mas eu gosto do que eu faço, sabe? Eu não sinto que eu tô, assim, fazendo um trabalho maçante quando eu faço essas coisas. Eu gosto de gravar vídeo, eu acho legal ali... O estudo que você faz, não vou dizer que é uma coisa extremamente trabalhosa, né? É mais pensar como é que vai ser o vídeo, já tô ali. Trabalhar como médico é uma coisa que eu também gosto de fazer. Gosto de dar aula, então pra mim é tranquilo fazer isso. Mas quando você fala em trabalho, doutor, não sei se você concorda comigo, mas falou trabalho já muda muita coisa, né? Por mais que você goste, por exemplo, eu gosto de fazer isso. Mas o pessoal não vê a correria, né? O pessoal não entende que por trás tem todo um trabalho, né? Quando você fala trabalho, muda muita coisa. Você não cansa... Às vezes, dar aula em outros lugares, trabalhar em outros lugares, clinicar em outros lugares, né? Eu acho que cansativo, não é? Não, isso cansa, sem dúvida. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu senti o cansaço mesmo foi em 2021, né? Em 2021 eu tive realmente um burnout ali. Mas, putz, eu fiquei 1 ano e meio seguido sem fim de semana, né? Pois é, imagine. Eu lembro que eu tirei um fim de semana em fevereiro de 2020. Aí eu comecei a dar aula, estourou pandemia. A gente começou a trabalhar. Aí a hora que um monte de gente começou a sair da escala, começou a cobrir escala, furo, não sei o quê, coordenação de curso, demanda de aluno o tempo todo, resolvendo problema, formatura antecipada, estágio interrompido. Não foi fácil. E indo nessa, a hora que começou a aliviar, começou a ter demanda de médico por curso. Médicos que não trabalhavam mais em emergência, queriam um curso de emergência.
E aí eu comecei a usar os fins de semana para dar esses cursos. Meu Deus do céu. Então eu fui de fevereiro de 2020 a mais ou menos agosto de 2021 sem um fim de semana. Imagina. E a esposa, como é que é? Tranquila. Ela apoia bastante Ela isso. apoia bastante. Tem que ser, né? Tem que ser assim. Senão não dá certo. A minha mãe costuma ter uma frase, que é uma frase até estranha, mas ela fala que tudo tem um começo. Vamos começar do começo. Olha que estranha essa frase. Como é que foi pra você? Por que você veio pra área de medicina? Você sempre gostou da área de saúde ou não? Sim. Pode até parecer meio doido, assim, mas eu sempre gostei de ver como é que a coisa funcionava e entender isso. Então, assim, quando eu era mais novo, eu trabalhei em várias coisas, né? Eu fui programador, trabalhei com hardware de computador, eu gostava de entender como que aquilo funcionava por trás, e não só a mágica que a gente vê aqui funcionando. Por trás, os bastidores ali. Os bastidores, como é que funcionava a lógica por dentro daquilo. Você é novo? Eu sou novo. Desculpa a pergunta, de até te cortar, quantos anos o senhor tem? 34. 34, tranquilo, tá tranquilo. Uhum. Lá por 2000, 2001 eu fazia isso, sabe? Bacana. Aí beleza, fui na minha adolescência e eu comecei a ver que eu podia ter essa ideia de como funcionava o corpo humano e a saúde como um todo. E sempre que eu trato um paciente, alguma coisa, eu gosto de pensar nisso, eu falo isso bastante para meus alunos. Eu tento entender como é que o funcionamento por trás daquele corpo, para entender onde é que está a doença, entender o que está fazendo. É isso que me atrai bastante. Lógico que eu gosto também da interação com pessoas, até porque não adianta na medicina você ser um cara bom técnico e não conseguir aplicar isso, já que você vai ter que se relacionar com outra pessoa. Com certeza. Então, juntando tudo isso, foi o que eu acabei decidindo. Estudou aonde, Heitor? Na UFPR. UFPR, bacana, mas é curitibano? Não, sou do interior. Interior. Não tem nada contra Curitibano, não, jeito ele que eu falou, falei não, aqui. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não. Tô brincando, eu senti alguma coisa aí, tô brincando. E o doutor não morava onde? Eu sou de União da Vitória. União da Vitória, União bacana. da Estudou Vitória. lá, fez o ensino médio lá, obviamente. Tudo lá, vim pra cá em 2005. 2005, mas passar na federal não é fácil, né? Estudei bastante esse ano ali. 2005 eu vim fazer cursinho, né? Caramba. Acabei estudando pesado aí nesse ano, no fim deu certo. 2006 comecei a faculdade e aí... Bacana. Fez particular o ensino médio ou não? O meu ensino médio lá em União da Vitória? Sim, era um colégio particular, né? Lógico, a gente não tá falando dos preços e dos mesmos colégios particulares que a gente tem em Curitiba. Mas sim, era na rede particular lá em Porto União, na verdade, que é a cidade do lado. Muito melhor, né, o ensino ou não, na tua visão? Muda muita coisa, né? Ensino médio é mais complicado fazer público, né? Sim, eu não tenho o que reclamar do meu ensino médio, sabe? Realmente não tenho o que reclamar. Eu acho que os pontos que eu falhei ali no meu ensino médio depois para estudar foi muito mais por imaturidade da época. Uhum. Porque é adolescente, né? Não tem. Mas a minha pergunta talvez não ficou muito clara. Você acha que ajuda a pessoa estudando num colégio particular do que um público? Ou melhor, eu vou até melhorar a pergunta e vou deixar um pouco em saia justa agora. Não é injusto particular estudar em colégio, uma faculdade pública? Se você for falar da questão de financeira, sim, você tem uma desigualdade aqui, né? Que depende da questão financeira da pessoa ali. Se você analisar, mas assim, não vou te dizer particular e público, porque tem particular e tem públicos. Uhum. Mas o ensino é totalmente diferente. Você tem uma heterogeneidade enorme. Sim. Você tem colégio particular ruim. Também. Não vou citar aqui, mas tem. Esse ruim é o melhor que o médico do público. Será? Tô louco, pelo amor de Deus. Mas tem colégios públicos bons. Tem, o Estadual do Paraná é excelente. Excelente, por isso com que eu certeza. falei, a gente tem uma heterogeneidade. Mas sim, se a gente olhar na média, eu acredito que sim. Hoje, a educação pública, na média, ela é menos forte, vamos dizer assim, do que a educação privada, falando essa questão de ensino médio fundamental, pelo menos que eu percebo na média, né? Veja, eu tô há quase 20 anos longe do... Então não sei como é a realidade atual. E não é tua área também, né? E não é minha área de educação básica, mas é o que eu sentia naquela época, né? Uhum. Tanto que se você olhar ali... A minha turma já é a segunda turma com cotas, né? Da UFPR. Uhum. A primeira foi a turma que entrou em 2005, a minha foi a segunda turma. Mas, ainda assim, se você olhar, a grande maioria de quem estava ali na minha turma tinha vindo de escola particular. Particular, né? Particular. Mas hoje não mudou muita coisa, sabe? A Federal do Paraná é aquela velha história. Eles costumam comentar o seguinte: a vida inteira eu estudei em colégio particular já justamente para isso, para usar a faculdade como pública. Uhum. Só que
na minha cabeça, e a gente já vai sair desse assunto também, Não, né? vamos Quero lá. me delongar nisso aí, mas na minha cabeça deveria ser só pra quem estudou em colégio público, pra dar essa chance pra quem não tem muito, vamos dizer assim. Aí a gente entra, Não talvez, sei. eu estudo bastante filosofia, talvez a gente entre em conceitos aí mais... E aqui não vai ter certo e errado, tá? Não tem, não, é opinião, com Você certeza. vai ter gente que vai dizer assim, a gente tá partindo do princípio de igualdade, todos têm que ter o direito. Beleza. Só que você precisa ter igualdade, eu acho que na base da competição. É difícil você falar de igualdade lá em cima, talvez o conceito melhor seja de equidade, né? Que você dá níveis iguais de base aqui para que as pessoas possam competir partindo de um nível de... Agora lembrei equivalente. dos princípios doutrinários. Exatamente. É um dos princípios do Muito SUS. bem, muito bem. Um dos princípios do SUS é a equidade. Não saiu muito da saúde. Não, e na saúde a gente volta para a mesma situação. Sim. A gente pode discutir aqui muito tempo. Quer ver? Ó, vou pôr temas polêmicos aqui. E comente aqui também, né, doutor? Bom. Comente no nosso vídeo o que você acha. Se não, deveria ter cota, se não deve. Não, vai comenta aqui, por comentando favor. aí. Ó, vou colocar a seguinte situação, que a gente vê também na saúde. Vou puxar para cá. O paciente ele tem convênio, beleza? Ele vai precisar fazer um... Vamos imaginar assim, não estou pensando em alguém de altíssimo poder financeiro. Vamos pensar uma pessoa de classe média que paga o seu convênio, paga ali, trabalha no limite ali para pagar o convênio de saúde, ela é atendida pelo sistema privado, mas ela vai precisar de um medicamento. Putz, esse medicamento é mais caro. E ele é oferecido no SUS. Essa pessoa tem direito de pegar o medicamento no SUS? A gente entra em divergência aqui. Vai ter gente que vai dizer que não. Já que ela usa a rede privada, ela não deveria. Eu discordo. Então, mas aí, doutor, me perdoe, por favor, mas são coisas distintas por quê? A educação também é algo que precisa ser obrigatório, mas não é tanto. Por exemplo, sem saúde a pessoa não vive, sem educação a pessoa também não vive, mas consegue. A gente tem uma população grande no Brasil que é analfabeta. Sim. Mas se essa pessoa não tiver saúde, ela não consegue viver, sabe? Então eu acho que são coisas distintas. Eu entendi o teu exemplo, mas são coisas diferentes. Mas será que a gente não está subvalorizando a educação justamente pela saúde ser algo iminente, que a pessoa vai morrer ali na sequência? Sabe? Não, eu concordo, assim, é igual você falou, não tem certo e errado. Sim, não tem. A gente não tá tem falando certo. em questão até filosófica aqui. Mas assim, na educação é complicado. Por exemplo, não tem como concorrer. É impossível muitas das vezes. Por exemplo, não sei na tua escola, e não quero nem trazer você como exemplo. Mas assim, o ensino, a qualidade de ensino numa rede particular, uma escola, uma educação particular, é muito diferente. Pode ser. Né? E também a cultura da tua família e da família daquela pessoa é totalmente diferente. Né? Você vê a pessoa já aprendendo inglês quando criança. Muitas das vezes eu venho da rede pública, talvez por isso que eu tô defendendo isso. Não, mas assim, né? igual eu falei, não tem, a gente tá discutindo aqui e assim que tem que ser. Bem desnivelado assim, não tem como eu concorrer com um cara que sempre estudou de uma maneira certa. Por exemplo, no ensino médio, talvez na particular, eu não sei, não tenho esse conhecimento, mas não se trabalha a parte financeira, não tem um conhecimento talvez de... Isso eu também não tive. Não, pois é, eu acho que deveria ter. Não, isso sabe? é uma coisa essencial. E aqui, assim, igual eu falei, eu não sou contra as políticas afirmativas e a questão de cota para você nivelar isso aqui. Eu acho que precisa ter. Eu acho que, lógico, que em paralelo com isso você precisa ter um reforço da atenção básica pública. Você precisa melhorar lá embaixo. Com certeza. Não adianta você também só resolver aqui, que beleza, é importante nesse momento, mas você tem que vir com a política de base também. Agora, indo para o segundo ponto, o que você tinha comentado agora? Fugiu. De tanta coisa, cara, me fugiu também, mas vamos conversando, vamos tocando aí. Mas educação financeira. Educação financeira. Boa. Tem gente que fala, eu já vi, gente fala assim, não tem que ensinar educação financeira na escola. Pô, claro que tem. Claro que tem, tá doido? Imagine. Hoje, um dos problemas que a gente tem é de população se endividando, não ter controle de orçamento financeiro em casa. O cara tem 5 cartões de crédito, doutor. Vou fazer uma propaganda, depois eles pagam pra gente. Tem Nubank, tem não sei o que, tem Visa. O cara tem 20 cartões lá de bancos, de bandeiras, né? Diferente. Tá errado. Se eu não me engano, eu fiz uma live sobre planejamento financeiro um tempo atrás, eu peguei um dado, eu acho que 70% da população brasileira tem dívida hoje. Imagine. Por isso que votaram no Ciro. E outra coisa... E outra coisa. Tô brincando. E outra coisa. E assim, e a gente não tá falando assim, o cara é caloteiro. Gente, a gente tá falando que mais de metade das pessoas que estão endividadas hoje no Brasil estão devendo conta de água, luz
assim, coisas básicas. Básicas. Não é que a pessoa... É realmente um problema sério. E, com certeza. lógico que educação financeira por si só não resolveria isso, mas ajudaria. Ajudaria muito. E vamos tentar realmente sair um pouco desse assunto, né? Não, que você Isso é quiser. bacana. Eu gostei. A gente é livre aqui. É, maravilha. E é legal, é isso mesmo. Você falou no começo, perguntei, tem alguma coisa que você não queira falar? Não, ele falou, pode perguntar tudo. E eu tenho muita pergunta boa pra você daqui a pouco. Ah, tá. E só falando de questão financeira, eu também não... Porra, o que esse médico tá falando de educação financeira? Eu tô terminando de tirar minha certificação de CNPI agora, né? Que é o Certificado de Profissional de Investimento, para fazer análise de Você gosta mercado disso financeiro. aí? Eu gosto Veio o de Felipe isso. Tuon aqui, deu uma aula pra gente de investimento. Faz tempinho já que ele veio. Foi Mas no segundo O estúdio. Tom é dos cripto, né? Ele é cripto. Você gosta de cripto ou não? Não invisto em cripto. Vai, Você- me xinga, gente. não invisto em cripto. Eu não manjo muito, por isso que eu não posso falar muita coisa, sabe? Mas e bolsa de valores entra um pouco também né, nesse assunto. O que você, doutor, estuda mais assim? Bolsa. Sempre. Mas não day trade, não. Não. Tudo Tem análise nada a ver. fundamentalista, né? Tudo para longo prazo. Longo Estudo. prazo. Então, a gente está pensando o seguinte: as minhas análises Swing são análises trade. de... Achei. Não faço nada de trade. brincando. É tudo fundamentalista. Não vende de curso longo trade, nada. prazo. Não tenho curso Os de caras trade. tão ricos, doutor. Pois é, dá dinheiro, né? Isso daí. Vamos montar um curso. curso de trade. Chamar o doutor Juliano. Doutor Juliano, vamos. Ele manja também. Mas o Juliano também não faz trade, Não faz trade não, mas uma vez eu falei, ó, tô querendo entrar no trade. Ele falou, você tá louco, cara? Sai disso aí. E ficou uma meia hora conversando comigo e falando, ó, você é maluco? Gente, objetivamente, os dados da FGV, ele pegaram todas as pessoas da Bolsa Brasileira e mais de 90% de quem faz day trade perde dinheiro. É tudo Então, enganação. Assim, é estatística, tá? Ah, mas eu conheço um cara que... Beleza, você tá partindo da exceção. Nunca use a exceção para generalizar. Como regra, né? Nunca. O Buster, que é um médico também que tem um canal de investimento, ele fala que a exceção é o exemplo do burro. Aquele cara que fala assim, cigarro causa, mas eu conheço uma pessoa que fumou até os 90 anos. Cara, você está usando a exceção para generalizar. A Não é exceção regra, é o exemplo do burro. Com certeza. E o que você gosta de investimento daí? Eu basicamente é tudo bolsa que eu tenho. Tudo bolsa. 100% bolsa. Mas só pra gente entender, me desculpa a ignorância, Claro, não, mas vambora. o que seria exatamente isso? Eu tenho ações de empresas, né? Eu analiso empresas, vejo empresas com perspectiva para o longo prazo e compro Potencial ali. com mentalidade de sócio. Bacana, Beleza. mas a longo prazo. Longo prazo. Ali 1 ano, 2 anos, Não, mais tô de hein? 10, 20 anos. Caramba, bicho. É a filosofia, se você for ver, dos grandes investidores, né? Que deram certo aí no longo prazo na Bolsa. Seja do Barsi aqui no Brasil, seja os grandes investidores lá nos Estados Unidos, Warren Buffett e tal. Geralmente é com essa filosofia, né? De você ir comprando, até acha o momento certo para comprar, mas que você vai segurar pro longo prazo. Bacana. Eu tive a oportunidade de ir pra São Paulo agora na Comic Con, convidado. Fui num painel da Disney. Cara, é sensacional. E eu conheci lá o Primo Rico, cara. Conversei muito pouco com ele. Acho que uns 5 minutos no máximo. Talvez menos, né? Ele tava com um episódio de podcast lá. E eu perguntei pra ele, aluga ou compra casa? Ele falou, depende. Porque tá com a câmera, talvez ele não quis falar na maneira correta, né? Eu falei, depende do quê? Depende se você tem dinheiro. Tem dinheiro pra comprar uma casa? Compra à vista. Não tem dinheiro, aluga. Eu quero te fazer a mesma pergunta. Tu acha, pensando no investimento, não sei se também é um pouco da que você entende ali? Sim. Compra ou aluga? O que você acha melhor? Bom, vamos lá. Se você for colocar na conta, em geral, alugar vai valer a pena. Quase sempre. A não ser que você pegue uma oportunidade muito boa, alguma coisa assim, vai valer a pena. Se você pegar ali, vamos pensar, vou gastar 100 mil num apartamento. Se você pegasse esses 100 mil e deixasse investido de uma forma conservadora, o retorno que isso aqui te daria, você pagaria o aluguel e sobraria um pouco. Isso é conta. Só que tem coisas que não entram na conta, né? Vamos lá. Aí se o dono do imóvel quiser pedir de volta, se você tiver que sair, você não ter a liberdade de quebrar ali a parede, a sensação de segurança às vezes que te dá ter a casa própria, entendeu? Esse tipo de coisa que não entra na conta. Então, se você for fazer lá que o pessoal fala o Zé Continha, né, que só faz a continha ali e vê, vai valer a pena alugar. Agora, se você contar tudo isso, conforto e tudo mais, aí depende, é muito individual essa resposta.
Acho que o que ele falou, se você tiver o dinheiro, compra, porque geralmente o financiamento você vai pagar 2 casas daí pro banco. 2 casas, que é a mesma coisa carro. Hoje você não é investimento, isso é cultural, né? Então alugar na teoria, igual você falou, vale muito mais a pena. Mas assim, você quer fazer alguma coisa, não pode. Sim. Fica preso, mas ao mesmo tempo é difícil do poder aquisitivo do brasileiro poder comprar uma casa à vista. Sim. Que bom seria, né? Ou como de falar uma palavra bonita aí, oxalá se você conseguisse comprar. Né? Mas é difícil, doutor. É complicado. O que daria para fazer é você ir guardando o dinheiro que você usaria ali no financiamento, né? Paga o aluguel, guarda. Mas não o que sobra. guarda. É isso porque que é o problema. bom que Aí cara... falta educação financeira. Isso, voltamos lá. Se o cara tivesse uma educação financeira lá atrás e pensasse nisso lá atrás, ele estaria guardando há muito tempo atrás. É a mesma coisa de faculdade. Sim. Vou guardar, fazer aquela velha poupança para minha educação ou para comprar uma casa. O que muita gente fala, eu já vi gente falar assim, não, eu vou financiar porque vale mais a pena. Cara, na boa, não vale. Assim, não, mas... Não. Sério. Não, mas eu consigo ganhar mais do que o banco. Não, você não consegue ganhar mais do que o banco. O banco lucra 3 bilhões. Não consegue. No trimestre, o Itaú. Mas você acha que ele tá ganhando como, entendeu? Tipo, mas, infelizmente, por exemplo, eu comprei agora um apartamento. Está sendo um apartamento bem bacana. E não tem o que fazer. Você tem que comprar. Sim. Eu comprei ele na planta, peguei um pouco mais de desconto. Mas você tem que comprar. Você pensa um pouco mais no teu futuro, né? Sim. Vou pagar 2 apartamentos, talvez 3 ali. Mas não tem o que fazer. Outra mas coisa, se você já financiou, é você ir quitando antecipado, né? Mas aí é um problema. Aí é um problema, e a gente vai voltar em uma velha discussão. Porque você já pagou os juros. Mesmo que você amortize de trás para frente, você já paga um juros menor. É a mesma coisa eu te vender, ó. Essa caneca aqui por R$5. Um exemplo. Se você parcelar, vai pagar 10. Não, mas você adiantando as parcelas, você paga 7. Você continua pagando seus juros. Você vai continuar pagando juros. É menor, óbvio. Primeiro tem que ver o tipo de... É que financiamento é um pouco diferente essa conta dos juros, tá? Tem 2 tipos de financiamento lá, saque ou price, primeiro para ver se é parcela fixa ou parcela variável. E como é que funciona o financiamento? Só para dar um exemplo. O teu é indexado por inflação, alguma coisa assim? Agora você me pegou. Vamos pegar o contrato ali. Tá, tem que olhar. Bom, vamos imaginar o seguinte. Que o teu juro, ele é... inflação do mês mais 1% ao mês, para ficar redondo. Como é que ele vai fazer a conta? Você tem um percentual, que é a amortização da parcela que você paga, então 100 mil. Você pagou lá 2 mil de amortização. Aí, o resto que você vai pagar é juros aqui. Aí vai cair para 98, tá? Aí no mês seguinte, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 98, vai incidir a inflação aqui, tá? Daí lá a inflação foi 1%, vai por 1% a mais em cima. Tá, vai 98 vezes 1,001 lá para 1,001 para dar a inflação. Vai pegar isso, vai incidir o percentual. Então, a minha taxa de juros é 1%. Vai fazer 1% disso, isso vai dar o juro que você vai pagar naquele mês. E daí, resto do percentual vai ser a amortização. Então, se você amortizar por tempo, ele acaba valendo a pena. Porque você vai cortar esse efeito do juro lá da frente para cá. Você vai pagar mais ou menos metade dos juros. Quando você diz cortar pelo tempo, seria como assim? Pagar que tá. É que quando você vai amortizar um financiamento, você pode escolher amortizar o valor da parcela ou o tempo. Quando você amortiza o valor da parcela, ele pega todas as parcelas e vai diminuir o valor que você vai ter que pagar de cada uma delas até o final. Mas o tempo continua o mesmo. Quando você amortiza tempo, ele diminui o tempo que você paga, mas mantém o valor das parcelas. Mas ambos continuam com juros? Ou ambos? Não, é que se você amortizar tempo, o efeito dos juros compostos aqui no decorrer do tempo ele vai ser bem menor. Você vai pagar mais ou menos metade dos juros. E se você amortizar tempo, você ainda desconta outra coisa, que todo mês que você paga a parcela, você paga o seguro e você paga as taxas ali que tem. Então você também desconta isso, acaba valendo bastante a pena. Não tá com muito dinheiro, faz em parcela. Tá com dinheiro sobrando, vai lá e amortiza o tempo. Amortiza o tempo. O tempo, sempre o tempo. Bacana, legal. É igual carro. Serve para carro também. O que também é uma ilusão, muitas Depois das eu vezes. te mando a aula de financiamento. Eu quero, pô. Do meu curso de investimento, vou te mandar ela. Você tem também isso? Já faz um é bom. Marketing. O meu curso de investimento, ele é do zero até você virar um investidor de ações, tá? Caramba. E tá onde? Hotmart? Tá na Hotmart. Hotmart. Tá vendendo bastante ou não? Até que tá bom. Eu tenho um outro produto lá também, que é a comunidade, que é uma comunidade para médicos que eu criei, que a gente
tem um grupo de médico ali, tem vários grupos que as pessoas podem discutir caso clínico. Caramba. Então é para dar um socorro aí pros recém-formados. A pessoa tá lá no plantão, tá na dúvida num caso complicado. Dá uma olhada lá. Tem médico mais experiente ali para dar uma mão 24 horas, se precisar. Pô, que bacana. Vamos voltar para a área da saúde, Vamos lá. que é isso que eu quero te perguntar. Uma pergunta muito complicada e talvez o YouTube corte a gente sobre coronavírus. Ah, não corta não mais. Já não corta mais? Não corta mais. Então, que maravilha. No passado cortava, agora não cortava. Você fala, o corona, o cara cortava o vídeo ali. Mas tudo bem. Pra você, como é que foi? Pior ano da tua vida? Foi complicado? Os casos clínicos? Era muito novo? Veja, o exemplo que a gente tinha de pandemia era H1N1 em 2009. Eu lembro que foi caótico, mas foram 3 semanas. É isso que eu ia falar, não chegando nem perto, né? Mas assim, deu para ter uma noção. É um estágio. Foi caótico, foi hospital lotado, gente caindo, gente morrendo, mas 3 semanas. Resolveu. Eu acho que, assim, com a intensidade e o que a gente viveu, a gente tem um mundo pré e pós-pandemia, né? O mundo é outro, a medicina é outra. Acho que muita coisa mudou. Pra melhor. Por causa da Covid. Pra melhor, eu acho. Lógico. Medicina, isso aí não existia. Lógico que a gente tá falando... Putz, a gente teve milhares de mortos, né? Assim, é uma coisa muito triste. Praticamente todo mundo conhece alguém, perdeu alguém em decorrência da Covid. A gente teve muita desinformação no decorrer da pandemia. A gente teve gestões ruins em certos pontos. Até o meu primeiro vídeo que viralizou foi por que no Brasil a gente chegou a ter 90% de mortalidade em pacientes entubados. E as pessoas não entendiam. Teve um dado momento que as pessoas falavam assim, ué, mas a pessoa entubada morre. Lógico, é totalmente diferente, você sabe. Alguém está entubado numa UTI do que alguém está entubado numa UPA. Totalmente diferente. Com um ventilador mecânico. As pessoas falavam assim, precisa de ventilador mecânico, gente. Não é só o ventilador, oxigênio, não é só isso, né? E ventilador mecânico, a gente tem ventilador e ventilador, igual carro. Você fala assim, tem ventilador bom e tem ventilador que só assopra praticamente ali no paciente. Então, assim, não era só isso. Teve um momento que o pessoal começou a contabilizar leito de sala vermelha de UPA como leito de UTI. Toda a equipe, você sabe como é que é o cuidado numa sala vermelha de UPA ali, imagina na pandemia lá, às vezes 10 entubados numa UPA. Tem como, né? Muito felizmente é caótico. Eu trabalhei no Vitória, um dos maiores hospitais de campanha de Curitiba, meu Deus do céu. E ainda era um hospital, né? Mais ou menos. Foi feito igual o doutor falou. Uma sala vermelha foi se transformada numa UTI. Sala de triagem. Até talvez, puxa, tô cometendo uma inconfidência aqui. Mas a sala de triagem virou uma sala de pré-UTI, assim, sabe? Era o que dava pra fazer, né? Tinha o que fazer, exatamente. A Márcio Sulac teve aqui. Uma das mulheres mais votadas aqui em Curitiba. E ela falou exatamente isso. Neto, você não tem ideia. Tenho. Tenho. De como foi a situação extremamente caótica. E eu saturei 82, doutor. Em 2020, eu acho, né? Foi 2020 ali. E eu não fui pro hospital com medo, cara. Vão me entubar. E eles iam, eu acho. 82, pô. Você acha que não? Sei, veja como... Depende do momento do ano que foi. 2020, antes de agosto, julho. A gente tava num período de transição. Porque ali em março, quando chegou a Covid aqui, a gente via com o conceito H1N1, que era o quê? Não faz corticoide, intuba precoce. Precocemente. E eu fiquei com medo da gasometria também. Por isso que eu não fui. Dói, né? Demais, bicho. Intuba precoce, era isso que as pessoas faziam. E depois mudou tudo, né? Não se intubava mais precoce, era corticoide. Foi a primeira droga que reduziu morte de fato. Acho que foi o primeiro... Assim, vamos dizer assim, primeira coisa que mudou o prognóstico na pandemia foi o Recovery, um estudo público, uma droga barata. Tá? Então a galera aí da teoria da conspiração, droga barata, custa alguns centavos, reduziu enormemente mortalidade na Covid. Cloroquina. Vamos falar de cloroquina. É eficaz ou não? Não é eficaz, acho que não tem nem dúvida mais sobre isso, mas vamos recapitular isso aqui. Até falei em outro podcast sobre isso. Cara, você tá em Vamos pensar o seguinte, o primeiro caso que a gente atendeu de Covid foi o nosso hospital, foi o Marcelino que atendeu o primeiro caso. Chega o primeiro caso de Covid, março de 2020, entenda aí, gente, março de 2020, o que a gente tá falando? Uma doença que a pessoa que tinha maior experiência no mundo com aquela doença tinha 3 meses de experiência na China. Meu Deus. Uma doença que ninguém conhecia nada, ninguém sabia tratar, ninguém sabia como é que era, o que ia evoluir, como é que era o curso, um completo desconhecido. Estamos ali, março, abril de 2020.
um francês publica lá um estudo com pouquíssimos pacientes, dizendo que ele deu cloroquina e a cloroquina reduziu carga viral. Você está nessa situação. Você não tem o que fazer, você não conhece a doença, você não conhece nada, e tem o francês que fez. A gente tem uma experiência boa com cloroquina no Brasil, por causa de malária e tudo mais. Beleza, cara. Usa, para ver. Cara, usa. Inclusive, a gente usou naquele ponto ali. Porque era isso que a gente tinha. A gente tá falando de uma droga que a gente conhecia e que desproporcionalmente ali, a gente só tinha esse estudo. Beleza. Completamente aceitável esse uso. O problema veio quando a gente fala ali de agosto para frente de 2020. Porque daí começa a sair os estudos, começa a sair um monte de estudo mostrando que não funciona, um monte, um atrás do outro. Aí começou a virar uma questão política. Já não começou a virar científico. Pois é. A pessoa defendia aquilo. Não, porque eu defendo. Cara, você não é torcedor de remédio. Pra que time que você torce? Não tenho muito, eu sou simpatizante com o Atlético. Mas beleza, você torce pro Atlético, você não torce pra cloroquina. Cara, é técnico isso aqui. A partir ali da metade de 2020, depois desse estudo francês, um monte de gente começou a mostrar que o remédio não funcionava. E veja, não é a primeira vez que acontece isso, tá? Não é a primeira vez. A própria cloroquina, em laboratório, ela mata o vírus do ebola. A gente não trata ebola com cloroquina. Pois é. Ela inibe a replicação do HIV. A gente não trata HIV com cloroquina. Por quê? Porque em pessoas não funcionou. Foi o que aconteceu na Covid, infelizmente. Tá? Não funcionou. O problema é que daí, daquele momento para frente, um monte de gente começou a comprar isso. E aí você tem múltiplas faces aqui. Você tem as pessoas que viraram torcedor mesmo. Não, pô, eu defendi, como é que não funciona? Eu defendi aquilo, tem que funcionar. Mandei vários vídeos no WhatsApp. E aí começa a tentar justificar aquilo. Aí você tem as pessoas que realmente que acabavam sendo desinformadas por isso. E você tem as pessoas mal intencionadas, que estavam ganhando dinheiro por isso. Tem um monte de gente que estava ganhando, cobrando caro para fazer o tratamento ali, para trazer paciente para ele e tal. Mas enfim, a partir daquele momento, tanto que OMS, FDA, CDC, EMA, NHS, todas as agências mais respeitadas no mundo começam a dizer, antes que eles diziam não tinha evidências, começam a dizer, não funciona. E vacina? Porque muita coisa tem também evidência ali científica que não funcionava. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Pra você. Você tem ideia de quantas vacinas foram... Imagina, a gente tá na maior pandemia do mundo. Você é dono de uma indústria farmacêutica. Você não quer criar uma vacina? Você vai ganhar muito dinheiro fazendo isso. Com certeza. Quantas vacinas você acha que iniciou o desenvolvimento? Quantas que você conhece? Não sei, não tem esses dados agora, assim. Se você pegar, tinha no New York Times, eles criaram um acompanhador de vacinas, quando não tinha nenhuma vacina. Eles pegavam todas as indústrias que começavam a desenvolver uma vacina, eles iam acompanhando. Se eu não me engano, foram quase 130 indústrias farmacêuticas que começaram o desenvolvimento de vacina. Mundial, nível mundial. Em algum lugar do mundo, os caras começaram a desenvolver. E aí você vem acompanhando. Cai na fase 1, cai na fase 2, chega na fase 3, estudo na fase 3, teve uma alemã que caiu na fase 3, teve uma australiana que caiu na fase 3, teve vacina russa, Sputnik, que falaram bastante, teve indiana, e elas foram caindo, não foram sendo tão eficazes. Uhum. E você foi nichando isso até você chegar ali no que a gente tem hoje aí, 5, 6 vacinas. Uhum. Então, assim, não é que... Pô, como é que fizeram a vacina tão rápido? Fizeram primeiro porque muita gente quis fazer. Não está fora do que é o resto dos remédios. Em média, 5% dos remédios que começam a ser desenvolvidos podem ser utilizados e funcionam na prática clínica. Então, a gente está na mesma média aí. Para mim é novidade. Olha, eu não sabia disso, não. Bacana. E outra coisa legal dentro disso aqui é que, assim, se você lembrar, tudo isso começa em 2014. Eu até tenho um vídeo no meu canal que eu conto isso. 2014, se você lembrar, foi a primeira vez que a gente teve caso de ebola fora da África. Você teve caso no Texas, teve alguns casos na Europa. E o primeiro caso de contaminação de ebola fora da África. Que os casos que você tinha era assim, você é enfermeiro, foi voluntário lá na África, voltou, estava com ebola. Só que teve um contágio nos Estados Unidos em 2014. Que foi de um enfermeiro que acabou pegando de outro que tinha vindo. Enfermagem é fogo, hein? Então foram 2 enfermeiros que pegaram Deus. Lá no Texas. E aquilo disparou um alerta. E a OMS, em 2014, coloca uma lista. Fala assim, a gente tem que estar atento, porque em algum momento vai acontecer uma pandemia. E eles, isso foi quando? 2014. E eles listaram 10 doenças que poderiam ser potenciais pandêmicas. Aí estava lá o ebola, o Zika, que era muito forte em 2014, chikungunya, tava o MERS,
que é o coronavírus que causa a MERS, que é lá no Oriente Médio, o SARS-CoV-1, que é o primeiro coronavírus lá, e ele colocava lá doença X. Doença X é uma doença que ninguém sabia o que seria. Nesse caso da doença X, eles falaram o seguinte, vamos criar um método de vacina que a gente consiga adaptar rápido. Se surgir uma doença mais para frente, a gente consiga, em vez de ter que desenvolver do zero, que a gente deixe mais ou menos aqui no meio do caminho. A primeira vacina dessas que o pessoal começa a desenvolver é o que veio a ser a vacina de Oxford. Que o que é isso? Eles criam uma vacina com adenovírus de chimpanzé, que é um vírus que não causa nada no humano. Só que você tem o vírus lá. E você consegue, pela plataforma deles, fantasiar esse vírus de qualquer outro vírus. Doideira. Então você pega o vírus de chimpanzé e coloca ele para ele parecer o coronavírus. É o famoso... Eu ia falar uma bobeira aqui, deixa pra lá. Tá. Aí, Desculpa. aí, Não posso perder a piada. Quer ver a história? Eu perco o amigo, mas não perco bom. a piada. Mas nesse caso eu vou perder. aí você coloca esse vírus, aí ele entra na pessoa, dá uma infecção, que não é nenhuma, né? Porque é um vírus que não causa nada, só que o teu corpo reconhece as proteínas lá do vírus do mal e passa a se proteger dele. A vacina do Ebola foi feita com base nessa plataforma, de 2020. E a vacina da Janssen, a vacina da AstraZeneca, Mesma a coisa. Sputnik, todas usam essa plataforma. Então, por isso que você já teve E escolher a vacina? Qual que você tá dando aí? Ah, tô dando tal vacina. Ah, essa eu não quero. A outra que tá dando a outra. O que você me diz disso? salvo casos muito específicos, é a que tem, né? Assim, a gente não pode negar. A Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, né? Teve extrema importância, reduziu a taxa de hospitalização, tudo mais, mas ela é menos eficaz que as outras. Que é a Janssen, por exemplo. Que a Janssen, que é a AstraZeneca, que Eu a fiquei de Pfizer. cama com a Janssen, cara. Fiquei de Então, cama. aí que vem a questão. Como ele tem esse vírus de chimpanzé, ele causa uma Nossa. doença inflamatória, sabe? Meu Deus do céu. Ele causa aquela resposta inflamatória no corpo. Mas isso resolve espontâneo, ali em 2 dias, geralmente 1 a 2 dias. Azitromicina, eficaz ou não? Não, Uns usavam, outros não. teve a ideia de usar azitromicina como anti-inflamatório. Daí veio um estudo independente Não é chamado... corticoide, azitromicina? Não, antibiótico. Antibiótico, né? Veio um estudo chamado Principle, que é um estudo britânico, que ele comparou a azitromicina contra placebo. E não teve diferença. Não teve Foi diferença. ele que acabou com a ideia da azitromicina. Placebo, pra quem não entende, é um medicamento que acha que funciona, mas não funciona. Ou a pessoa, o paciente, olha, tô tomando, tô melhorando. Isso. E não tá nada, não faz diferença alguma. É farinha, né? Só que você não conta pro paciente. Ele não sabe se ele tá tomando assim. Vamos imaginar o seguinte. A nossa cabeça é forte, gente. Nossa Claro. cabeça é forte. Às vezes a pessoa melhora só por achar que tá tomando remédio. Então, pra gente evitar isso, os estudos precisam ser controlados com placebo. Não adianta nada eu chegar aqui e falar assim, ó, eu te dou esse remédio aqui. Você falar, melhorei. Eu não sei se você ia melhorar sozinho, se foi a tua cabeça ou se foi o remédio. Para isso eu preciso controlar. Então, eu preciso saber o que aconteceria se você não tomasse esse remédio. Então, o estudo ele precisa ser comparável. Então, eu preciso ter uma pessoa parecida com você, mais ou menos com a mesma idade, com as mesmas doenças, que tome uma pílula de farinha e você tome o remédio. E a gente vê se tem diferença. Aí você vai conseguir ter certeza. Aí você consegue Aí tem um problema também, que é uma das perguntas que eu queria trazer, e você é uma ótima pessoa pra isso. Genérico e o não genérico. Tem diferença ou não? Não é possível ter R$90 um medicamento e o outro 9. Não tem como. Pela lei brasileira, não tem diferença. São equivalentes. Falou muito bem. É isso que eu posso falar. Só isso pode... É isso que eu posso falar. Pela legislação brasileira, Tudo é bem. equivalente. A gente como. vê coisa estranha, às vezes, na prática clínica. Não vou ficar aqui, porque deve ser processado ainda, dependendo Sim. da marca. Sim. Tem marcas, gente, ó. Isso eu posso falar aqui. Eu já até uma vez eu peguei um colega meu farmacêutico. Falei assim, cara, pega esse remédio e vê se tem mesmo aí. Porque assim, você, por exemplo, beta-bloqueador, que é um remédio para baixar a frequência cardíaca. O paciente troca de marca, a frequência cardíaca dele sobe. Pois e é é. remédio igual. Não tem lógica, né? Não, aí eu peguei a cartela, mandei para um farmacêutico amigo meu. Falei, cara, vê aí se E tem o- mesmo. e- E tinha, tá? E tinha. Tinha, era igual. Só que aqui tem outros fatores, às vezes, que envolve, que é a absorção do corpo. Ele pode absorver diferente um remédio ou Qualidade outro. da... Eu não sei o que envolve ali, mas que às vezes a gente vê uma diferença na prática, mas legalmente é tudo igual. Não, e reação também, né? Por exemplo, um exemplo, genérico dá enjoo. Outro também diz que dá enjoo, mas não dá. Um exemplo. Por que isso acontece também? Não dá pra... Estranho, né? É. Muito estranho.
Cara, que papo doido, né? Maravilha de papo. Doutor, e pra você, hoje, você atua mais em clínica, né? Medicina interna que se diz, né? Eu atuo em cardiologia, né? Cardiologia. Tem o meu consultório, dou aula nas duas universidades e cuido ali das enfermarias e da UTI basicamente isso. Bacana. Faço 2 dias de consultório, né? Então não é assim aquele médico que tá o dia todo no consultório, até porque eu acho que não aguentaria isso. Então eu diversifico bastante ali onde é que eu tô atuando. E hoje, qual que é o teu maior índice de paciente é cardíaco? Cardíaco e infarto. Infarto, de longe. Dentro da cardiologia mesmo, a grande parte dos meus pacientes são... Que é a área que eu pesquiso também, né? Lógico, eu atendo tudo de cardiologia, mas o que eu tenho o maior número de pacientes é infarto, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Mas é aquele paciente mais de família, assim, eu quero dar uma olhada, doutor, como é que tá meu coração, fazer um check-up, fazer um Holter, essas coisas assim, ou não? Eu até tenho. Mas não é a maioria. A maioria dos meus pacientes são, assim, doença estabelecida mesmo. O cardiologista pode fazer o cateterismo cardíaco ou tem que ser um cirurgião? Não, é cardiologista que faz, só que tem que fazer 2 anos a mais de residência daí. O doutor faz ou não? Não, eu não faço. Mas não curte, não gosta? Eu também não... Eu acabei seguindo para outra área, né? Eu acabei a cardiologia ali, fiz meus 2 anos de clínica médica, faculdade, 2 anos de clínica, 2 anos de cardio. Daí, nesse momento aqui, eu precisaria ir para fazer 2 anos de hemodinâmica, para fazer cateterismo. Eu acabei optando por seguir para mestrado, doutorado e área acadêmica nesse ponto aqui. Então, uma dicotomia ali em carreira. Bacana. O doutor dá que tipo de aula, assim? Para qual turno? Qual turno não? Qual nível? Não sei. De tudo. De tudo um pouco, Então, eu assim. dou desde o começo da faculdade, tá? Teórica zona lá? Teórica zona lá, também um pouco de aula prática para quem está começando, aprender a conversar com o paciente. Tenho bastante atividade no internato, com os alunos do internato, daí eu tenho atividade com a residência e eu oriento mestrado e doutorado. Bastante então coisa, acaba né? passando por tudo. E teu dia tem 24 horas mesmo ou não? 24 horas. É questão de gestão de tempo. Caramba, bicho, meu Deus do céu, é complicado. Qual que foi pra você, voltando na área da saúde lá, o pior momento, tirando a pandemia, obviamente, né, pra você, qual que foi aquele pior paciente, aquela pior perda? Tem alguma situação que você lembra agora que foi bem complicada pra você? Como médico mesmo. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas a pior, vamos pegar mais cabeluda, vamos dizer assim. É que eu acabo impactando bastante com questões que acontecem súbitas, sabe? E a família não tá preparada e você sente o sofrimento da família junto, tá? Então, assim, a gente teve casos de óbito de gestante puérpera, que é uma coisa que você não espera, porque as pessoas chegam felizes ali, né, pra ter bebê e tudo mais, e acaba sendo uma coisa bem traumática. Eu lembro de pacientes que morreram no dia do aniversário, infartado. Nossa. Então são situações que acabam me impactando mais, assim, sabe, o inesperado. Porque às vezes o paciente que já está há bastante tempo ali, você já cria um vínculo com a família, você consegue preparar, você tem o sofrimento, lógico, mas ele não é tão intenso, sabe, quanto essas coisas imediato, né? Súbitas. Isso que eu não tenho tanto contato com questão de violência, né? Porque como a minha área é mais clínica, essa questão de violência urbana, aí ela acaba sendo muito mais pro pessoal da cirúrgica, né? Mas também é uma coisa que a gente tá perto ali, a gente vê, acaba impactando, me impacta muito essas coisas súbitas e inesperadas que acaba às vezes destruindo ali a família. Mas o doutor auxilia ali no Hospital Cajuru também, né? Mas o nosso é muito mais clínico, é mais né? clínico, né? Mas o doutor não faz, como é que é a palavra? Não faz plantão, vamos dizer assim, na sala de emergência, não gosta. Não, faz tempo que eu não faço, né? Mas eu já fiz muito na vida. Fez muito? Eu fiz muito. Mas hoje em dia não prefere não pegar. Não é nem que eu não prefiro, é que o tempo é difícil, né? É muita coisa, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Mas eu gosto, às vezes a emoção vai bem. E o doutor que criou ali, começou ali na cardiologia no Cajuru. Hoje o Hospital Cajuru atende cardiologia, né? Hoje acho que a gente é a maior rede, a maior referência de dor torácica SUS hoje. Dá pra gente fazer um outdoor já e colocar lá? No começo da conversa. Eu não tenho esse dado objetivo, mas assim, pelo que eu conheço, né? Eu já trabalhei no HC, já trabalhei na Santa Casa. O nosso fluxo hoje, ele é muito alto. Chegou a ter dia da gente atender 7 infartos SUS ali, regulados 8, sabe assim, para Curitiba é um número grande, assim. Se a gente não é o maior hoje, sem dúvida a gente é um dos maiores para dor torácica. E fica importante, doutor, para isso, para a população. Como é que funciona? Eu tô com uma dor no peito hoje, vou no Cajuru ou não? Hoje existe a rede referenciada de dor torácica, tá?
A pessoa que está com dor no peito, ela precisa procurar um serviço de urgência o mais rápido possível. Ela pode ser a UPA. Se a pessoa chegar numa UPA e falar que está com dor no peito, ela tem que ser atendida e feito um eletro. Se esse eletro mostrar naquele momento já um infarto, ela vai ser direcionada para um dos serviços porque está na vez. Então, o SAMU vai pegar e vai levar. E a central de leitos, aquela coisa arada? Não é nem central de leitos, o SAMU pega e leva mesmo. Protocolo. O SAMU vai botar na ambulância e vai levar. Aí a gente tem 5 hospitais hoje em Curitiba que são as referências da dor torácica, que é o Cajuru, a Santa Casa, o HC, o Cruz Vermelha e o Evangélico. Então ele vai para um desses. Bacana. E qual tiver mais disponível naquele momento, faz. Cateterismo, tem todas essas unidades? Todas tem que ter, né? Todas tem que ter para ser referência da dor torácica. Entendi. E acontece, às vezes o equipamento está quebrado, não, nesse caso faz como? O cara pode ser referenciado para aquela unidade ou não? Se o equipamento estiver quebrado, ele geralmente, aconteceu, por exemplo, esses tempos, acho que o do Evangélico estava quebrado. Você avisa a rede, eles não mandam o paciente para lá. Mas se eventualmente chegar um paciente lá, a gente tem algumas opções. Se for um caso menos grave, dá para esperar, às vezes, para fazer o cateterismo, em até 24 horas, daí dá tempo de agilizar isso. Se for um caso extremamente grave, a gente acaba lançando mão do trombolítico, né? No caso do infarto com supra, sem hemodinâmica disponível, a gente usa o trombolítico. Que ele faz ali, ele dissolve os coágulos e abre o vasinho ali que estava fechado, infartado, tratando o infarto. E deixa eu mandar um vídeo pro amigo meu. Com supra... É ausência de onda P? Sem supra, ausência de onda P? Não tem nada a ver com onda P. Não tem nada a ver. Os dois podem ter onda P. Não, mas eu digo infarto com supra não tem nada a ver. Os dois podem ter onda P? Os dois podem ou não podem ter onda P. Então nós dois estamos errados. Amigo meu, vou mandar pra ele. Tá. Kleber e outro Ricardo Tortora. Então, assim, vamos olhar aqui, vou falar com vocês. Então, assim, a onda P indica atividade atrial. Então, vamos falar mais técnico aqui. Pode ter supra ou pode... Não tem nenhuma relação com o supra, tá? O supra ele é visto depois ali, né? Depois do QRS no eletro. E ele indica a isquemia ou não. Então você pode ter supra que tem onda P, pode ter supra que não tem onda P. Não tem relação. Por que falar ausência de onda P? Não tem nada a ver. Ouvimos coisa, então. A ausência de onda P é para ver o ritmo do coração daí. Se não tiver onda P, tem as arritmias sem onda P. Que pode ser daí as taquicardias supraventriculares, que é um tipo específico de taquicardia. Ou a fibrilação atrioventricular? O bloqueio ventricular tem P. BAVT tem P. Entendi. Na grande maioria das vezes. O pessoal não deve estar entendendo nada em casa. Agora foi muito específico. Bacana. Vamos sair um pouquinho da área da saúde, doutor. Vamos lá. O que você gosta de fazer na tua área de lazer? Tem que ter um pouquinho de lazer ali, pô. Gosta de um filme? O que você gosta? Filme eu não vejo tanto. Não vê tanto? Não curte? Tanto. Não. Perder tempo. Eu não perco tempo, mas eu não vejo tanto. Quando eu tô na minha hora de lazer, o que eu faço? Eu gosto de fazer café, tá? Gosta de um cafezinho? Gosto de um cafezinho. Top. Mas até fiz curso de barista já. Mas não é. Que legal. Mas não é isso. Gosta de expressinho, então? Gosto. Eu jogo. Joga o quê? Eu jogo videogame. Mas o quê? Não, eu não jogo online mais. Não joga online mais? Não jogo mais online. Cara, não dá pra jogar online. Porque assim, eu trabalho bastante, você vai jogar online. Os caras são viciados. Você é viciado, cara. Você entra lá, você só morre, as criançadas ficam te xingando. Criançada é boa, cara. O piazinho lá de 12 anos... Mas o que não vou falar palavrão aqui, mas eles começam a te xingar lá. Sim. Você só morre, você só... Pô. Verdade. Aí eu parei de jogar online, mas eu joguei bastante tempo online. Eu jogava RPG online. RPG legal. Não sei, o pessoal aqui joga, o pessoal não, aqui a galera nerd total, Marvel, então, assim, gente, vocês não... É que eu sou mais velho, né? Alguém jogou Ultima Online? Qual? Ultima Online. Ultima? Nunca ouvi falar, pra você ter uma ideia. Olha, o primeiro Ultima. MMO. Meu Deus do céu. Antes do Tibia. Tibia eu conheço, mas como que vocês gostam de Tibia? Eu não gosto de Tibia, eu jogava Ultima Online. Ultima Online é bom. Vou dar uma pesquisada. Só que assim, o gráfico é meio podre, né, pro dia de hoje. Mas na época, putz, eu joguei muito, muito. LOLzinho, gosta? Eu nunca joguei LOL. Eu odeio LOL. O pessoal adora LOL, eu não sei como. Eu lembro vagamente da época que eu jogava Warcraft 3. Nossa, Warcraft é massa, mas e ele era mod, né? Mod, eu não sei. Era mod? Mod do LOL, você diz? O LOL ou Dota? Dota, acho que é Dota. É Dota que era mod do Warcraft 3. Isso mesmo, o Dota. Mas assim, eu não gosto de turno, assim, eu não sei, eu não me dou bem. Não. O Warcraft eu acho legal a história e tal, bacana, mas assim, eu não gosto de jogar. Eu gosto de jogar um CS, alguma coisinha do gênero. Você gosta? Eu só morro, né? Daí eu jogava CS em Lan House lá em 2002. 1.6. 1.5 ainda. 1.5 ainda? 1.5 eu não joguei. 1.6 eu já tava na faculdade.
Caramba. Aí eu já não jogava mais. Mas você gosta? Já joga ainda ou não? Eu jogo, mas eu jogo mais single player, jogo de um Assassin's Creed, alguma coisa assim. Campanha, tranquilo, assim, campanhona. Qual console que você tem? Eu tenho um PS4. PS4, legal. Tem bastante coisa agora, tem assinatura lá, você consegue assinar e você consegue pegar bastante jogo, bastante mesmo. Mas eu não tenho tempo, eu gosto de jogar Mortal Kombat, isso eu gosto. O último que eu joguei foi o 10, né? Agora é o 11. É o 11, foi Lançou em 2019. Sou bom nisso aí, cara, isso aí eu sou bom. O futebol eu comecei a jogar de novo. Saiu a Copa, a gente ficou com esse negócio na cabeça e comecei a jogar agora. O primeiro campeonato de videogame que eu participei foi em Mortal Kombat 3. 3, o MK3, bacana. Foi Pegava 95. Pegava qual? Qual que você jogava? 95, cara, não lembro Faz mais tempo, né? eu jogava há muito tempo. Foi no Mega Drive ainda. Mega Drive, cara. Eu tinha com 90, na época 95, eu tinha 3 anos, pô. 3 anos, não lembro. Mas eu gostava muito do Super Nintendo, cara. Eu acho que toda a minha vida se resume ao Super Nintendo, sabia? Na parte game, assim. Eu adoro o Super Nintendo, jogo até hoje. Mario, Donkey Kong, adoro, cara. Adoro. Eu tinha Mega Drive na infância, né? Então. Mas o Super Nintendo é melhor. Depende, agora. Isso era rivalidade anos 90, mas assim, se você olhar os números de venda, o Mega ganhou quase tudo, né? Foi com o Donkey Kong que o Super Nintendo virou. Gente, se eu estiver falando besteira, me corrijam, mas eu tenho quase certeza disso. Que o Mega ganhou em venda quase a geração inteira. E aí, no finzinho, foi com o Donkey Kong que a Nintendo passou e acabou sendo o Super Nintendo mais vendido da geração. Dizem é porque o Super Nintendo era mais caro, né? Porque o Mega Drive, ele conseguia produzir aqui. Já o Super Nintendo, a Namco trouxe pra cá e aí conseguiu produzir um pouquinho mais. Mas quem tinha Super Nintendo era considerado aí realmente como... eu lembro porque você tinha no Brasil a Tectoy, né? Tectoy, exato. Super Nintendo, a Tectoy que popularizou primeiro o Master System, isso. Depois o Mega. E o Mega era bom. O Super Nintendo ele era bem mais caro no Brasil, a galera trazia muito Paraguai. Paraguai, pra você ter uma ideia, ou japonês às vezes, que tem uma travinha ali. A fita é redonda, né? A fita é mais arredondada, isso mesmo, isso você gosta pelo jeito. E eu adoro jogar, cara, mas quando eu tenho tempo. A Isa, a minha namorada, ela joga mais que eu. Eu gosto de jogar Mortal Kombat e agora comecei a jogar novamente futebol. Futebol eu acho bacana. Jogos de campanha também eu acho legal. Quero começar Deus Gone. Não joguei, já jogou? Nunca joguei. É um de zumbi, assim, você vai matando o zumbi, é legal, cara, tem uma história muito bacana. Filme você não gosta, série também não? Não, assisto muito pouco. Muito pouco. Série é uma coisa que eu evito assistir, porque eu começo e daí, putz, você quer ver, e acaba tomando muito tempo, então... Novela, série é novela, né? Eu costumo brincar. Então por isso que eu tento evitar, sabe? Nem tem assinatura, ou tem lá alguma? Até tenho, porque minha filha, né, ela quer assistir as coisas de criança lá, então... Quantos anos tem tua filha? 3 anos. 3 anos, é novinha. Bacana. Tem um filho só? 2. 2? Caramba. E a outra? 4 meses. 4? Nossa, mais nova ainda. Bacana, já engatilhou, tanto já. Que foi porque eu não pude vir da outra vez, lembra? Tinha acabado de nascer. Eu acho que sim. Eu não lembro muito bem. Mas deve ser... Várias vezes a gente já marcou, mas assim, a tua agenda é complicada e a gente tem que entender, obviamente. Não tem gente que fica bravo. Não pode vir. Tudo bem, não tem problema. É assim mesmo. Doutor, falar nisso, eu tô muito feliz, realmente. Papo muito bacana, cara. Até... É legal isso, conhecer essas diversidades de cada um. Eu gosto, eu aprendo muito. E hoje eu aprendi muito com você. Porém, a gente é vilão do tempo, cara. Sim. Infelizmente, eu acho que você tem os teus compromissos aí e eu não quero atrasar eles, tá bom? Mas vamos fazer um bate-bola bem rápido aqui. Bem rápido. Fechar. Eu te falo uma frase e você me responde apenas com uma frase também. Tá bom. Tá bom? Área da saúde. É meu trabalho, né? Com uma frase só. Meu trabalho. Família. Muito importante. Pandemia. Pior momento. Investimento. Essencial para o futuro. Não foi uma... Tudo bem. É uma frase? Essencial para o futuro. Tá bom. Mas tá bom. É uma frase, é uma frase. Palavra. Falei errado. Você tem razão. E é isso. Zadcast, pra gente finalizar. Projeto muito legal. Muito legal. Muito bom. E que eu vi nascer, né? O Rafael veio no começo, né? No primeiro programa, o Dr. Rafael Vatzheimer, acho a pronúncia dele, veio aqui, acreditou. Eu falei, cara, vamos lá? Falou, Neto, será? Eu falei, vamos. E foi. Ele foi o primeiro. Agradecer muito. Um abraço pra ele, um cara sensacional, um médico extraordinário como pessoa.
E, cara, sensacional. Doutor Gustavo, queria te agradecer, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí. Foi muito Eu legal. acho que a gente vai ter que agendar um segundo encontro. Então, e aí escolhe o tema aí. Vamos fazer um apelo aí pro doutor Juliano. O que você acha? Vamos. Você, doutor Juliano, aqui vai ficar... Juliano, aceita o convite, vamos marcar aí. O tempo dele é escasso também. Quem queria trazer também é o doutor Jarbas aqui. É. Muita gente. Veio não sei quem, acho que o doutor Rafael, acho que na primeira vez, e bombardearam o chat falando Jarbas, doutora Viviane. Doutora Viviane, né? Viviane. E ela falou, Neto, pra mim é um pouco mais complicado. E realmente... Ela tem vergonha, né? Ela tem vergonha? Eu acho que sim. Vamos fazer um apelo pra ela, doutora, aqui, ó. Doutora Viviane, vem aqui pro podcast. Vamos bater um papo aqui. Mas será que ela tem receio muitas das vezes? Ah, não sei. Aqui é tranquilo, não vai dizer que não foi tranquilo. Nenhuma pergunta constrangedora. Chama o Jarbas e a Viviane aqui, vem os dois intensivistas aqui. Vamos lá, mas será que eles aceitam? Fica o convite aqui. Vem aqui pra esse podcast. Doutor, fica também, ó. Vou ter que tomar uma água aqui que me deu uma... Ficamos então aí no Spotify também, quem quiser acompanhar. No YouTube, no Facebook aí. Facebook a gente vai deixar gravado. Mas o foco principal é o nosso YouTube. Mas acompanhe, vai pra casa, volte do trabalho aí, vai da casa pro trabalho ouvindo o nosso podcast lá no Spotify e no Deezer. Doutor Gustavo Lense, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter esse papo com o doutor. E vamos agendar um próximo encontro aí. Pode tá bom? marcar. Pro pessoal que quer te seguir nas redes sociais, como é que faz lá? Beleza, o meu YouTube, né? Gustavo Lense Marques, tá aí o meu canal. Vamos tentar uma meta, vamos lá, quem sabe aí pro ano que vem a gente fecha com 100 mil. Ô, bacana. Opa, você chegar Top. lá, ótimo, né? Com certeza. Ajuda aí, gente, se inscreve lá. E o meu Instagram é Gustavo Lense Marques. Instagram ativo lá, o pessoal O Instagram, ele é ativo, só que ele é bem mais focado no conteúdo médico, mais raiz, assim, mais sabe? raiz. Análise de estudo, essas coisas. O YouTube, ele é realmente uma linguagem mais light, assim, pra atingir todo mundo mesmo. Bacana. E quem quer entrar em contato com o doutor para alguma coisa, alguma dúvida, pode? Com certeza. Pode entrar no gustavolensemarques.com.br, né? Daí lá tem os Seu links site e tal. para contato com tudo. Bacana. Doutor, muito obrigado. Parabéns por esse cara incrível que o doutor é. Muito feliz mesmo. Galera, tamo junto. Aquele abraço. Valeu. Falou. Até. Tchau.